Gálatas capítulo de número 5, eu quero ler os versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Amado Senhor e Salvador, queremos, Pai, exaltar a Tua majestade nesta manhã do dia do Senhor, muito agradecidos pelas coisas que o Senhor tem efetuado em nossas vidas, agradecidos porque em Jesus Cristo temos perdão e redenção, temos acesso ao trono da graça, temos liberdade para cultuar o Teu nome, temos o privilégio de pertencer ao Teu corpo, podemos nos alegrar no Senhor. E nesta manhã em que lemos a Tua palavra, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos conduza à verdade e encha o nosso coração de alegria para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar agora que o Senhor é a alegria de toda a terra. E assim a Escritura fala do nosso Deus. Nós declaramos isso como fé, nós lemos nas páginas das Escrituras, mas muitos crentes deixam a questão da alegria somente para o dia final. Nós cantamos também aqui que no último dia, quando o Senhor retornar, nós nos alegraremos com os nossos irmãos. Por mais que isso seja verdade, que este seja um dia de grande alegria, isso não significa que enquanto estamos nesse mundo, vamos somente enfrentar tristezas, porque é assim que muitos crentes veem a vida, olhando a vida somente pelo prisma da provação, que por vezes entristece o coração. E para nós presbiterianos isso soa até estranho, porque a primeira pergunta do nosso catecismo fala desta alegria que nós temos em Jesus Cristo. Quando o catecismo pergunta qual é o fim principal e supremo do homem, ele traz como resposta exatamente o glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter alegria nele para sempre. E é por isso que é importante entendermos a perspectiva da alegria nas Escrituras. Quando você olha para o texto que foi lido agora, texto de Gálatas, Paulo vai mostrar que a alegria, ela é fruto do Espírito. Ou seja, a alegria não é algo que nós temos em nós mesmos, principalmente porque houve uma queda. Principalmente porque depois que o homem pecou no jardim do Éden, ele diante do Senhor, se tiver um pouco de consciência, vai entender que o que o aguarda é o justo e santo juízo de Deus. Não é à toa que quando Adão ouviu a voz do Senhor no jardim, na viração do dia, ele se escondeu e ele declara isso ao Senhor, dizendo: eu tive medo e eu me escondi. Porque sem Cristo, apesar de momentos de alegria que o homem possa desfrutar, não há alegria perene. Entretanto, para os crentes, isso deveria ser uma constante. Se você lembrar aqui do texto, o que Paulo está fazendo é contrastando as obras da carne e o fruto do Espírito. O que Paulo vai mostrar aqui é que o modo de vida dos não crentes é muito distinto, muito diferente do modo de vida daqueles que já abraçaram o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz no verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há uma luta, diz Paulo, a carne milita contra o Espírito contra a carne. E então ele lista a partir do verso 19 as obras da carne. Ele diz: prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Coisas que aparentemente trazem algum benefício para o homem, mas que ao final enchem o seu coração de tristeza e de angústia. Porque esse é o final do caminho de pecado. É uma alegria pontual e uma tristeza que permanece no coração. Em contraste com isso, Paulo vai dizer que mais o fruto do Espírito é amor, alegria. E eu quero me concentrar nesta manhã na questão da alegria, já que a Escritura vai afirmar no Antigo Testamento que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor precisa ser, então, aquilo que direciona a vida dos cristãos. E a vida do homem vai ser alegre à medida em que ele cumpre o seu papel, à medida em que ele cumpre o seu propósito de glorificar a Deus e de se alegrar nele para sempre. Com base nisso, então, vamos ver algumas afirmações da Escritura sobre a alegria e sobre quando é que nós somos verdadeiramente alegres. A Bíblia vai falar, por exemplo, no Salmo de número 16, verso 11, que você é alegre quando você está na presença do Senhor. Diz assim o texto do Salmo 16, verso de número 11. Tu me farás ver os caminhos da alegria. Na tua destra, na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Veja que interessante, se você olhar para o começo do Salmo, Davi começa rogando ao Senhor que o guarde, porque o Senhor é o seu refúgio. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O que acontece aqui é que Davi está passando por um momento de tribulação, mas ele sabe que no Senhor ele tem este amparo, este auxílio. Se você quiser comparar a vida de Davi com a vida daqueles que estão fora da presença do Senhor e que perseguiam a Davi, ele diz no verso 4: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Mas no verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E é na presença deste Senhor que Davi entende que existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Quando você é recebido no reino do Senhor, você se acha em um reino de alegria. Você é reconciliado com Deus. Você não mais experimentará o destino de todo homem que transgrediu a lei em Adão. Você é recebido na família dos filhos de Deus, onde você pode experimentar esta alegria plena, que só pode ser de fato experimentada por pessoas que foram salvas pelo Senhor. Este mundo, ele vive tentando produzir alegria, produzir entretenimento. Nós estamos no meio de um evento que a cada 4 anos promete alegrar o povo. E há muitos que esperam e dizendo: eu quero ver a abertura. A abertura da Copa é um momento extraordinário, e geralmente é mesmo. Esse ano foi no domingo, eu não vi. Mas quando você olha para aquilo que é produzido, de fato é uma tentativa de trazer ao coração do homem algum tipo de satisfação, de alegria, porque é isso que a indústria do entretenimento tenta fazer. A indústria do entretenimento, ela tenta trazer alegria a corações
que estão imersos em tristeza. E como essa tristeza é fruto da queda, ainda que esta indústria consiga produzir alguns momentos assim, estes momentos eles são fugazes. Eles acabam logo. Eles terminam muito rapidamente, e muitos querem olhar para esse mundo e se alegrar com aquilo que ele oferece, sem saber que este prazer é passageiro e que logo deixará os homens decepcionados. Nós temos um bom exemplo disso no nosso país, que é o carnaval. E eu escrevi numa pastoral uma vez uma música que eu acho interessantíssima, porque não é de um crente, é de um incrédulo. Mas a percepção a respeito do carnaval é perfeita. Ele está falando que na música que tristeza não tem fim, mas que felicidade tem, que felicidade sim tem fim. Então, quando ele vai exemplificar a questão da tristeza infinita, em contraste com a alegria que se perde, ele vai comparar exatamente com o carnaval, dizendo que a alegria do pobre parece a grande ilusão do carnaval, onde as pessoas trabalham o ano inteiro por um momento de sonho. E ele diz, para fazer a fantasia de rei, de pirata e jardineira, e então vem a derrocada final, para tudo se acabar quarta-feira. Acabou. Um ano inteiro esperando, se preparando, 4 dias seguidos de tristeza. Não é sem razão que a quarta-feira no calendário religioso romano é chamado de a quarta-feira de cinzas, porque a alegria do mundo é exatamente assim. E infelizmente muitos crentes que já têm o Senhor Jesus Cristo, em vez de buscarem o seu Salvador, buscarem a presença bendita do seu Senhor, porque buscando o Senhor, o resultado é o fruto do Espírito que traz alegria. Ou seja, você não busca a alegria é produzida pelo Espírito Santo no coração. Muitos crentes, em vez de fazer isso, estão aí flertando com este mundo, fazendo exatamente aquilo que o apóstolo diz que não é para ser feito. Quando ele diz que você não olha para o mundo, você não busca as coisas que há nesse mundo. E ele fala isso com uma expressão muito forte: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Sabe qual a razão que ele apresenta para isso? O mundo passa. Por mais que você ame, por mais que você encontre algum tipo de satisfação, passa, acaba. Enquanto, segundo João, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A alegria do cristão, então, não é circunstancial, ela é fruto de um relacionamento íntimo com o seu Salvador. A alegria cristã não depende de outros meios. Daí Paulo ser bem enfático ao dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, porque Paulo está dizendo, em outras palavras, exatamente isso: olha, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo daquilo que me cerca, eu dependo do Senhor. E no Senhor eu consigo ficar alegre em toda e qualquer situação, porque o Senhor fortalece os seus filhos em meio a todas as situações. Como é que tem sido isso na sua vida? Você tem experimentado esta alegria que está disponível no Senhor Jesus Cristo? Ou a sua vida tem sido uma vida somente de tristeza e murmuração? Porque geralmente, irmãos, se o coração for sondado, você vai descobrir que o motivo de tanta tristeza é exatamente a troca do Senhor por alguma coisa deste mundo, achando que precisamos de algo mais que o Senhor para que o coração esteja alegre.
E como estas promessas feitas por este mundo, feitas pelo pecado, elas não são cumpridas, ou quando são, logo elas se findam. O resultado é tristeza, agonia. Como crentes, nós temos disponível no Senhor toda a alegria, mas o pecado pode roubar essa alegria. É por isso que Davi, no Salmo de número 51, ora pedindo ao Senhor que restitua a ele a alegria da salvação. Note que Davi não pede que o Senhor restitua a salvação. Salvação não se perde. Aqueles que são salvos pelo Senhor permanecerão salvos até o dia final, mas podem, por causa de pecados, amargar muita tristeza. Daí então ele dizer: Senhor, restitua a alegria da minha salvação. Então a primeira afirmação que eu quero fazer nessa manhã é essa: você tem alegria por estar na presença do Senhor. Mas não só isso, você tem alegria, a Escritura diz, ao cumprir a palavra do Senhor. Salmo 119, veja o verso de número 47. Aqui o salmista diz o seguinte: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ou em outra versão, os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Em ambas as versões você tem o elemento aí da satisfação, da alegria no Senhor, do prazer em cumprir os mandamentos do Senhor, porque esta é a ideia de prazer aqui na nossa versão, sentimento de alegria. Se você continuar aí no Salmo 119, você vai ver que é uma constante isso aí na vida do salmista. Verso 16 ele diz assim: terei prazer nos teus decretos. Verso 24: com efeito os teus testemunhos são o meu prazer. 47: terei prazer nos teus mandamentos. 77: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. 92: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. 143: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Veja aqui a percepção parecida com a de Paulo. Angústia veio sobre a vida dele, mas ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ou seja, aquilo que acontece de forma circunstancial não o abate em seu coração, por conta do prazer que ele tem na lei do Senhor. Verso 174: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer, é toda a minha alegria. Aqueles que estão na presença do Senhor irão conhecer o seu Senhor à medida em que eles buscarem conhecer a palavra. Você não consegue separar estas duas coisas. Não há possibilidade de conhecimento do Senhor longe da Escritura. Quem acha que conhece o Senhor não conhecendo a Escritura se engana, porque o Senhor decidiu se revelar por meio da sua palavra. Tudo o que você pode conhecer de Deus está na bendita palavra, e só na palavra. É por isso que os crentes que querem ter alegria e satisfação no Senhor são aqueles que precisam obedecer, conhecer e obedecer a palavra. Mas há muitos cristãos que não gostam de gastar o seu tempo olhando para a Escritura. Eles até gostam de estudar outras coisas, conhecem muitas outras coisas, não conhecem a palavra de Deus. Quando você tem crentes novos
que não estão familiarizados com a Escritura, você ainda releva. Mas há crentes que estão há muitos anos na igreja, que simplesmente nunca leram a Escritura inteira, que têm ainda dificuldades para achar alguns livros da Escritura. Eu costumo dizer que esse é meio que um termômetro para saber o quanto nós estamos familiarizados com a Escritura. É o quão rápido nós encontramos os livros. Eu não estou nem falando do versículo específico, mas pelo menos os livros. Há crentes que você pede para abrir em Filemon e eles buscam lá no Antigo Testamento. Isso significa que não estão familiarizados com a palavra. Não há alegria no Senhor sem conhecimento da palavra de Deus. O crente verdadeiro, diz a Escritura, ele tem prazer na palavra de Deus. A sua alegria provém do estudo e do cumprimento da palavra. Há uma passagem lá em Jeremias capítulo 15 que é bastante interessante, porque Jeremias cita o momento em que ele encontrou a palavra do Senhor, o que a palavra produziu nele. Capítulo 15, verso 16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A alegria verdadeira, meus irmãos, está em conhecer e cumprir a palavra. Foi para isso que o Senhor libertou o seu povo. Os homens que estão fora de Cristo, eles nunca conseguirão experimentar a alegria verdadeira, porque eles simplesmente não têm condições de cumprir a palavra. Eles podem até olhar, entender, achar que é interessante, eles não conseguem colocar a Escritura em prática. Mas aqueles que foram libertos por Jesus Cristo, eles são livres para cumprir a lei da perfeita liberdade. E é esta lei da perfeita liberdade que traz alegria ao coração, que traz alegria ao você colocar em prática aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Lembrando que a obediência aos mandamentos não pode ser um fardo para o crente. Afinal de contas, João vai dizer que os mandamentos não são penosos. Então, quando você, obedecendo a palavra, é obediente aos seus pais, isso não pode ser como murmuração. Às vezes, os filhos acham que a obediência, ela é só externa, é só naquilo que se faz externamente. Olha, você pode, por favor, colocar o copo ali em cima do púlpito? Aí vai uma cara de insatisfação. Isso não é obediência, está longe de ser obediência. A obediência está em cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, obedecendo com alegria. Assim também se dá nas relações marido e mulher. A submissão da mulher ao marido, ela precisa ser com alegria. O amor sacrificial do marido à esposa precisa ser com alegria. O trabalho cristão tem que ser com alegria. A obediência à convocação do santo dia do Senhor tem que ser com alegria. Domingo é o dia que nós devemos nos levantar com muita alegria, porque afinal de contas o convite do salmista inclui isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas há pessoas que vêm arrastando, quase que como uma obrigação. A Escritura nos convoca para o contrário disso: servir o Senhor com alegria. Você estuda a Escritura, você tem buscado conhecer a palavra de Deus que produz esse prazer, essa alegria no coração. Você tem alegria quando você medita e cumpre a palavra do Senhor. Mas há mais. Salmo 126. Você é alegre ao reconhecer o que Deus tem feito em sua vida.
Dê uma olhada no verso 3. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Se você olhar para os Provérbios 16, verso 20, você vai ter Salomão dizendo: o que atenta para o ensino acha o bem, o que confia no Senhor, este é feliz. O Salmo 126 é bastante interessante, porque o salmista está dizendo que ao orar, ele se lembra de um momento em que Israel esteve triste, e que esta tristeza foi retirada do povo. Qual era o motivo da tristeza? Era o juízo de Deus. Deus tinha enviado o povo para o cativeiro. Mas ele diz assim no verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então ele diz: lá naquela ocasião, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então aqui você tem o reconhecimento das outras nações. As outras nações estão olhando para Israel e estão vendo a bênção do Senhor sobre Israel. Mas o verso 3 é o próprio salmista que está declarando esta realidade. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres a despeito da situação complicada. E como é que você sabe que a situação é complicada? Verso 4, olha o pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles não estavam passando ou vivendo um bom momento, mas ainda assim, a despeito de não estar vivendo um bom momento, ao olhar para os grandes feitos do Senhor do passado, ele consegue expressar alegria. E é isso que você precisa ter em mente o tempo todo na sua vida. Porque nós, com a nossa visão muito limitada das circunstâncias da vida, olhando muito pontualmente, nós encontramos logo motivo para ficar triste. Ficamos tristes porque o time de futebol perdeu. Fica-se triste porque o final de semana está acabando, vai ter que voltar a trabalhar. Fica-se triste quando se está diante de um quadro grave de doença. Fica-se triste diante do desemprego. Fica-se triste diante de um quadro que aparentemente é terrível para o país. Muitas coisas podem trazer tristeza ao coração se você esquecer quem é que tem cuidado de você até aqui. Porque se você olhar para trás e entender e perceber que até aqui o Senhor tem te ajudado e que você chegou até aqui na força e no poder do Senhor, não importa o que o futuro te reserva, não importa se a situação presente parece muito angustiosa, porque o Deus que cuidou de você até então irá continuar cuidando. A alegria então ela vem ao coração. Poderosos feitos do Senhor, porque como eu já disse, a alegria do crente ela não é circunstancial, ela não pode depender das coisas que acontecem nesse mundo. E é por conta disso que Tiago pode escrever um texto como o do capítulo 1: meus irmãos, tende por motivo de muita ou de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Um texto desse só pode ser escrito e crido e vivido na perspectiva de que o Senhor tem cuidado de nós. Porque se você não tiver essa convicção de que Deus está cuidando o tempo todo de você, não há por que se alegrar. E é por isso que as promessas feitas pelos ídolos do coração, elas parecem tão melhores do que as promessas feitas pelo Senhor. Ontem eu estava com os irmãos
da congregação lá da igreja Ágape, e estava lembrando de um momento da minha vida que foi meio ruim. Eu estava numa semana aqui na igreja, trabalhando bastante e estava muito cansado. A Fernanda estava bem pequenininha e ela dormia no quarto ao lado. E uma noite, umas 2 horas da manhã, eu acho, ela começou a chorar no quarto. Começou a chorar e chamar pai e mãe, e eu morrendo de sono, doido para dormir. Já comecei do lado de cá a gritar com ela, assim, vai dormir, dorme, dorme. Ela chora lá e eu grito de cá. Depois de muito tempo dessa agonia, em vez de ter ido lá no quarto, eu levantei irritado, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu só queria isso, eu só queria dormir um pouquinho. Qual o pecado que tem em dormir um pouquinho? E aí eu peguei um chinelo na mão, entrei no quarto escuro assim. Quando ela viu o vulto, ela levantou na cama. Naquela época eu dei uma batidinha assim nas coxas dela, para ela, só para entender que ela não podia ficar gritando. Aí ela gritou mais ainda. Aí depois de toda essa loucura que ela ficou quieta, eu fui perguntar por que ela estava chorando. E aí foi a hora que ela falou assim, eu estou com medo do bicho. Tem um bicho aqui no quarto. E o bicho estava ali na frente dela, né? O bicho era eu, que estava lá entrando, em vez de consolar a menina, para brigar com a menina. Meu ponto aqui é o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas, e me deu uma filha que chorou 2h30 da manhã. Segundo a perspectiva de Tiago, eu deveria estar alegre por um momento que Deus me deu para ministrar o coração da minha filha. Certo? Era um momento, porque eu fiz isso depois. Depois que ela falou que ela estava com medo, eu fui sentar com ela, fui dizer que Jesus estava lá no quarto, fui orar com ela e ela dormiu. Ou seja, se eu tivesse feito isso logo no começo, tinha evitado a gritaria, a confusão, o choro meu depois de falar que eu era o pior pai do planeta. Tinha evitado isso tudo. Mas eu não pensei pela perspectiva de Tiago. Eu pensei pela perspectiva do ídolo do coração, que naquele momento era, sabe qual? Conforto, descanso. Descanso não é ruim, descanso é bom. Deus manda descansar. Mas eu não posso pecar porque eu quero descansar. Mas veja as duas promessas. A promessa do Senhor é, eu vou te levantar 2 horas da manhã para ensinar a menina que Deus está com ela no quarto e que ela não precisa ter medo, e isso é bom. E a promessa do meu ídolo é, dormir a noite toda é demais. Qual das duas você acha que é melhor? Aos meus olhos. É lógico que eu acho que essa é melhor. É lógico que todo mundo que está cansado vai entender que essa aqui é melhor. Mas a Escritura diz que não. E é por isso que a Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Eu consigo pensar de forma finita. E o ídolo do meu coração dizia, você precisa dormir, você necessita disso. E essa menina está te atrapalhando, vai lá e castiga ela. Nós precisamos, irmãos, lembrar o que Deus tem feito por nós. E lembrar que Ele promete cuidar de nós, até mesmo nos momentos de tristeza e de angústia. Mas há cristãos que, por não perceber isso, só vivem a reclamar, tudo está ruim, tudo só vai piorar. Parece aquele personagem lá da Hanna-Barbera antiga, lembra da hiena reclamona? Uma ironia sem tamanho, né, de Hanna-Barbera, porque hiena é um bicho que ri. A hiena da Hanna-Barbera vive reclamando, ó dia, ó céus, ó azar, nada tá bom. Hard, o nome da hiena. Você precisa lembrar das bênçãos que o Senhor tem efetuado. Por último, você experimenta alegria em meio à comunhão cristã. Dê uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aqui você tem
a descrição de como aqueles irmãos viviam. Atos dos Apóstolos 2, verso de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por que esta igreja conseguia experimentar alegria? Porque ela estava junta, eles tinham tudo em comum, eles se importavam uns com os outros. Parece que o que está se cumprindo aqui em Atos é aquilo que Provérbios capítulo 15 anuncia. O olhar do amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos, e é na comunhão, no congraçamento cristão que nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque comumente, pelo menos deveria ser assim, as conversas dos crentes são edificantes, ou deveriam ser. Quando crentes só conseguem se juntar para conversar amenidades, alguma coisa está errada. Quando os crentes se juntam e não há conversas que tenham a ver com a glória de Deus, com o crescimento cristão, e com isso eu não estou dizendo que toda vez que crente se junta é para fazer culto, não é isso não. É de como é que nós entendemos a nossa vida e os acontecimentos da nossa vida e as coisas que nos cercam na perspectiva de um Salvador bendito que nos trouxe para o seu reino a fim de fazermos todas as coisas para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo. Mas tem crente que não sabe ter esse tipo de conversa edificante. Conversa sobre tudo. Quando a conversa vai para o lado da escritura, se afasta, conversa chata, né? A igreja, ela estava junta e ela tinha tudo em comum e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Provérbios 15:30, tem um comentário lá na Bíblia de Genebra que diz que a ideia desse versículo, que diz que o olhar do amigo alegra o coração, a ideia ali parece ser de uma pessoa animada e radiante, ou uma bela cena afetando a mente do indivíduo da mesma maneira que boas notícias promovem o bem-estar geral. A ideia então é que um bom amigo faz bem. Um bom amigo traz alegria. E o melhor lugar onde você vai encontrar esse tipo de amizade é na comunhão dos santos. É na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é alegre com seus irmãos? Você gosta de estar com o povo de Deus? Tem prazer na companhia dos santos? Tem crente que se alegra muito, mas com ímpios, pessoas que não temem a Deus, que não gostam de estar no meio do povo, da igreja. Enquanto a Bíblia mostra que existe alegria nesse meio, satisfação, prazer. Meus irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E então ele completa dizendo: tenho-vos dito estas palavras, para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo ou a vossa alegria seja completo. O que você viu hoje, viu nesta manhã, é o que a Bíblia mostra a respeito da alegria. A alegria verdadeira está naqueles que estão na presença do Senhor. Fora do Senhor, há momentos alegres? Há. Eles são seguidos de angústia e de tristeza. Por fim, no último dia, de uma tristeza sem fim. Enquanto para os crentes, ainda que haja momentos de tristeza, já nesse mundo há gozo na presença de Cristo.
e a partir do juízo, alegria eterna. A alegria está na presença do Senhor. A alegria está em meditar, em cumprir a Escritura. Você precisa encher o seu coração da palavra de Deus. A alegria está em reconhecer o que o Senhor já tem feito em sua vida e em manter comunhão com os santos, com os seus irmãos. Para que tudo isso fosse possível, o Deus da alegria experimentou profunda tristeza. Antes do Getsemane, Jesus, antes da cruz no Getsemane, Jesus chamou os seus discípulos. E a expressão do Deus da alegria foi a seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. A grande tristeza de Cristo era saber que em pouco tempo Ele experimentaria a ira do seu Pai. Ira que deveria recair sobre cada um de nós. Ira justa, santa e perfeita, que atingirá todos os que não se dobraram ao Senhor Jesus Cristo, mas que não atingirá você, se você já está em Jesus Cristo. Jesus experimentou tristeza profunda para que você pudesse ter alegria perene. Então não viva a murmurar, não viva com o coração cheio de tristeza. Você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, você vai ter provações. Você também terá a boa mão do Senhor guardando a sua vida. A mão do Senhor que enviou o seu Filho para cravar na cruz os seus pecados. Você tem acesso à verdadeira fonte de alegria. Mantenha-se então na presença dEle, cumprindo o propósito para o qual Deus te criou. Glorificar a Deus, gozá-lo para todo sempre.